Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte do livro, que versa sobre os procedimentos especiais. Nós já estamos analisando os procedimentos especiais disciplinados no CPC e vamos tratar no vídeo de hoje do que está destacado na tela aí para vocês, testamentos e codicilos. Nós temos, como de costume, uma tabela, um quadro geral que apresenta um resumo da matéria que nós vamos analisar. Eu vou deixar de efetuar a leitura para que o vídeo não fique extenso. E aí os interessados podem, portanto, dar pause no vídeo e tomar as considerações que sejam do interesse dos senhores. Então, sigo. Os interessados podem dar pause. Aqui está a tela do procedimento. Mais uma vez, os interessados podem efetuar pause no vídeo para tomar as considerações. Eu sigo, portanto, agora com a leitura em si do material. Vamos a ela. O Código Civil regula diversos tipos de testamento. Testamento público, no artigo 1864, testamento cerrado, artigo 1868, testamento particular, artigo 1876, testamento marítimo, 1888, testamento aeronáutico, 1889 e testamento militar, no artigo 1893. O procedimento previsto nos artigos 1125 e 1129, esse CPC, esses artigos mencionados no CPC, é do CPC de 73, porque, como ressalvado nos outros vídeos também, esse livro foi editado quando no período de transição, na vacatio legis, entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. Adiante vai ter a menção ali para vocês que no CPC de 2015 esse procedimento está disciplinado entre os artigos 735 a 737, tá bom? Então o procedimento destina-se à verificação do cumprimento ou não dos requisitos legais da formação do testamento, seja qual for a sua espécie. E aí está a referência aos dispositivos do Código de 2015, isso vai acontecer nas previsões subsequentes também. Não é objeto desse procedimento a análise do conteúdo do testamento, com a interpretação de suas cláusulas, ou a forma de a ele se dar cumprimento, mas tão somente o exame das solenidades exigíveis para a validade formal do testamento. Trata-se, em verdade, de uma autenticação do estado do testamento. Exatamente por isso, a realização do procedimento especial não impede que os interessados venham, em feito próprio, discutir o testamento em si, em seu conteúdo, portanto. Testamento cerrado. Quando se trata de testamento cerrado, ou seja, aquele que o próprio testador ou alguém a seu rogo redige e que é aprovado por tabelião, que não o lê, o procedimento tem início quando o testamento é apresentado ao juiz. Cumpre ao juiz, inicialmente, verificar se está intacto o testamento,
artigo 735 caput do Código de 2015. Isso não significa uma análise profunda em relação aos requisitos de validade do testamento, como a manifestação livre de vontade, mas apenas se não apresenta sinais externos de violação ou falsidade. Comprovada a ausência de vícios visíveis, o juiz realizará a abertura do testamento e mandará que o escrivão o leia em presença de quem o entregou. Em seguida, é lavrado o auto de abertura, o qual deve conter a data e o lugar em que o testamento foi aberto, o nome de quem o apresentou e como houve ele o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador e qualquer outra circunstância que tenha sido encontrada, tanto no invólucro quanto no interior do testamento. O auto será rubricado pelo juiz, é o que consta do parágrafo 1º do artigo 735 do CPC. O auto de abertura é peça que inicia o procedimento e será ele autuado. Conclusos os autos, após ouvir o Ministério Público, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Se o testamento apresentar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o juiz negar-lhe-á cumprimento, como se vê do parágrafo 2º do artigo 735. Após o registro, o escrivão intimará o testamenteiro nomeado para, em 5 dias, assinar o termo da testamentaria. Se o testador não nomeou testamenteiro, ou estiver ele ausente, ou ainda, se não aceitar o encargo, o escrivão certificará o fato, fazendo conclusão dos autos, para que o juiz nomeie testamenteiro dativo, obedecendo a seguinte ordem preferencial, portanto, cônjuge surpescite, cônjuge sobrevivente, herdeiro escolhido pelo juiz, testamenteiro judicial ou, não havendo, um estranho idôneo. É o que se encontra nos parágrafos 3º e 4º do artigo 735. Procedimento do testamento que seja na modalidade de testamento público. Se o testamento for público, o procedimento se iniciará por requerimento de qualquer interessado, que deve apresentar translado ou certidão do testamento, pedindo ao juiz que ordene seu cumprimento. O pedido será autuado e o procedimento será o mesmo observável para o testamento cerrado, como se vê do artigo 736 do Código de Processo Civil. Caso aquele que detenha testamento não o apresente após a morte do testador, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, mandará que o detentor o exiba. Não cumprida a ordem, cabe busca e apreensão. E aqui uma ressalva. O CPC de 2015 extingue o procedimento especial de busca e apreensão. Na hipótese, caberia, portanto, o emprego de tutela específica para entrega de coisa, ex-vi do artigo 498. Então, não cumprida a ordem, caberá uma tutela específica de busca e apreensão, pode ser, que neste caso será satisfativa, independendo de outra ação. Modalidade, procedimento especial para o cumprimento de testamento particular, marítimo ou militar. Quando o testamento é particular, marítimo ou militar, o procedimento não se destina unicamente à verificação do estado do documento, mas sim à confirmação do testamento. Assim, é porque nessas modalidades o testamento não teve a intervenção do notário para comprovar o cumprimento dos requisitos de formação do testamento. O procedimento se inicia com a petição inicial do herdeiro, legatário ou testamenteiro, que será instruída com a cédula do testamento particular. 1130, parágrafo único do Código de 73, e esse procedimento específico está regulado no CPC de 2015 apenas no artigo 737. Então, será instruído com a cédula do testamento particular, a petição inicial mais cédula do testamento particular, requerendo a publicação em juízo do testamento e a inquirição das testemunhas que o assinaram após ouvir sua leitura. Autuada a petição inicial, o juiz designará audiência, mandando intimar as testemunhas do testamento, que virão depor, e, para acompanhar a audiência, aqueles que caberia a sucessão legítima, o testamenteiro, os herdeiros e os legatários,
que não tiverem requerida a publicação e o Ministério Público. A intimação será pessoal, exceto para aqueles que não forem encontrados na comarca, cabendo então a intimação por edital. Veja que nós estamos nesse ponto aqui seguindo o procedimento do Código de 73, artigo 1131 do Código de 73. Nós veremos adiante como ficou o procedimento especificamente no artigo 737 do Código de 2015. Sigamos. Na audiência serão inquiridas as testemunhas, que deverão confirmar os requisitos de validade do testamento particular, ou seja, que o testador era capaz, no momento da confecção do testamento, que este foi lido em voz alta em sua presença, que são verídicas as suas assinaturas ali lançadas e que o testamento que se pretende confirmar é realmente aquele que presenciaram ser confeccionado e não outro. Encerrada a inquiração, os interessados terão prazo de 5 dias para se manifestar, podendo arguir vícios que impeçam a confirmação, é o que constava no artigo 1132 do Código de 73. Se pelo menos 3 das 5 testemunhas que assinaram o testamento particular confirmarem a autenticidade do testamento, em princípio, o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, proferirá sentença confirmando o testamento. Artigo 1133 do Código de 73. Em seguida, o testamento será registrado e arquivado, como nos casos anteriores. Mas a vinculação do julgador da causa aos depoimentos das testemunhas tem limite. Notando ele inconsistências ou risco de fraudes, prevalece o seu livre convencimento. Vejam, no CPC de 2015, o procedimento de confirmação do testamento particular submete-se à seguinte disciplina. Como nós veremos, está tudo no artigo 737. Artigo 737 caput. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro. Veja que excluiu-se a possibilidade, portanto, do juiz dar início de ofício, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Parágrafo 1º do artigo 737. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Parágrafo 2º do artigo 737. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao codicilo e aos testamentos marítimos, aeronáutico, militar e nuncupativo. E, por fim, o parágrafo 4º. Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do artigo 735. Então, aplica-se o procedimento de confirmação do testamento cerrado, como nós vimos aqui em cima, o artigo 735 é o procedimento do cumprimento do testamento cerrado. Bom, execução do testamento. A execução do testamento se dá com o testamenteiro cumprindo as disposições do testamento perante o juízo do inventário, para tanto requerendo ao juiz que lhe conceda os meios necessários para cumpri-las e prestando contas do que recebeu e despendeu. Também cabe ao testamenteiro defender a posse dos bens da herança e propugnar a validade do testamento. Então essas eram as considerações que deveríamos fazer a respeito do procedimento especial da confirmação de testamento e execução de testamento. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, porque vamos tratar a partir do próximo vídeo, em separado, do procedimento da herança jacente. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.